Olá a todos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que já alcançaram a chamada terceira idade e acabam conhecendo a sabedoria hiperbórea. E a sabedoria hiperbórea lhes diz que eles estão em um grande engano. E essas pessoas maiores, ou até mesmo as pessoas que são jovens, mas também pensam na questão da morte física, que pode ocorrer por meio de uma doença, por meio de um acidente, para os mais jovens. E os mais velhos, os mais idosos, já sabem que cedo ou tarde eles vão ter que se enfrentar com essa situação que é de deixar o corpo físico, desencarnar. E muitos de nós temos informações pelo espiritismo, seja o espiritismo de Allan Kardec ou das doutrinas reencarnacionistas orientais, ou até mesmo das religiões reencarnacionistas, como a Umbanda, o Candomblé e etc. Temos informações de que a reencarnação é necessária, de que a reencarnação é uma forma da pessoa conseguir evoluir. E a grande armadilha que a sabedoria hiperbórea mostra em seus estudos, principalmente nos estudos mais avançados, depois de estudar o Belicena Vilca, e a pessoa passa a estudar a história secreta da Tully Gesellschaft e também os fundamentos da sabedoria hiperbórea. Sempre nós indicamos porque isso é uma sequência de conhecimentos, é uma sequência de despertamentos, é uma sequência de recordar do espírito. O verdadeiro espírito, não o espírito com o E pequeno que é o falado no espiritismo. Então, com relação a esses conceitos, seria até bom a gente falar, porque o que para o espiritismo é o espírito, com o E minúsculo, para nós é a alma. Para nós, da sabedoria hiperbórea. Para nós, o espírito incriado é com E maiúsculo, porque é a nossa essência, é o que nós realmente somos. E a alma é algo que pertence ao mundo criado e que é dominada pelo dono deste mundo criado, o demiurgo. Então, muitas pessoas se preocupam, e não sem razão, com a questão do desencarne. Poxa, eu conheci a sabedoria hiperbórea agora, eu fiquei sabendo de todo esse engano agora, e se eu desencarnar? O que vai acontecer? Então nós, da sabedoria hiperbórea, sempre avisamos para que a pessoa não entre na luz, para que ela não aceite entrar na luz, para que ela entre pela porta negra ou pelo sol negro, para que ela não volte a reencarnar, para que ela não perca o que ela já aprendeu aqui. Uma vez que o espírito desperta, é claro que vai dar trabalho para os arcontes, né? E é claro que eles vão investir de todas as formas para fazer com que a pessoa retorne à roda das reencarnações, a chamada roda do Samsara da Índia, a roda do Samsara, a roda do eterno retorno. E essas doutrinas reencarnacionistas do Oriente foram trazidas para o Ocidente
como uma forma de estratégia para as pessoas que não se encaixam nas religiões, aqueles que não aceitam simplesmente os dogmas religiosos. Então, estes foram vítimas de uma nova estratégia de Shambhala, que é o Espiritismo de Allan Kardec. E esse Espiritismo de Allan Kardec veio trazer para as pessoas a necessidade da reencarnação como forma de evolução da alma. Na sabedoria hiperbórea, nós sabemos que o espírito, que é o que nós somos em essência, está atrelado à alma criada. Para dar sentido a esta criação e para fazer com que a alma criada evolua em conhecimento e experiências. Mas a alma, ela é como um animalzinho. Por isso é chamada de animal homem. A alma criada por Jeová, Satanás, que é o regente desse sistema solar, não tem vontade própria. É como um animal, tendo água, comida e tendo onde dormir e procriar, está bem. Então, o demiurgo necessitava para os seus planos que essa alma criasse cultura, que investigasse a criação dele e a partir da criação dele se maravilhasse com essa criação, que criasse objetos culturais, que criasse cultura a partir da vida criada. Isso tudo é bem explicado pormenorizadamente, detalhadamente, nos estudos da sabedoria hiperbórea. Não é possível que a gente faça um detalhamento em um simples áudio. É necessário estudar, e estudar bastante. Então, essa alma criada necessitava de um motor, necessitava de vontade. Por isso, o espírito incriado foi atrelado à alma e foi enganado para pensar que era a alma e que era a criação deste mundo e que este mundo era o mundo dele. E isso é primordial para que a criação do demiurgo continue e se desenvolva, o projeto dele. Muito bem. Então, na verdade, foram criadas armadilhas. Por isso que nós chamamos esse vídeo de armadilhas da reencarnação. Essas armadilhas, elas visam fazer com que a alma e o espírito que está atrelado a ela sinta a necessidade de sempre retornar, de sempre reencarnar. E isso é feito de várias formas. Isso é feito através das doutrinas reencarnacionistas, tanto orientais como ocidentais, e isso é feito também quando a pessoa está fora do seu corpo desencarnado. Por incrível que pareça, assim é. Então eu quero conversar com vocês sobre alguns textos que até foram colocados em nossos grupos, mas valem ótimos comentários, para que a gente compreenda que o grande engano não se refere apenas ao nosso mundo físico, tridimensional, mas às outras dimensões do mundo criado. Então, há um texto que fala sobre EQMs, que são experiências de quase mortes, e de pessoas que fazem relatos e que acabam comprovando os ensinamentos da SH. Que tais experiências mostram que quando a pessoa desencarna, alguns seres vêm ao encontro do desencarnado. E esses seres dizem que você tem que retornar ao corpo.
Esses seres às vezes levam você ao nosso lar, como dizem aí os seguidores do Espiritismo de Allan Kardec, a uma dimensão, a um lugar criado, onde eles começam a receber nova doutrinação, nova programação, no sentido de justificar o retorno ao corpo físico. E muitas justificativas são dadas, inclusive aquela de que você escolheu passar por isso. Então, por exemplo, você vai retornar ao seu corpo sem as pernas, mas você escolheu passar por isso. A outra justificativa é porque você ainda não concluiu o seu tempo na Terra. Então, você é convencido de que tem que retornar e que tem que reencarnar sob as leis do karma e tem que passar por aquela experiência porque você escolheu passar por isso, mas não se lembra. Então, muitas pessoas também têm o seguinte pensamento: quando eu desencarnar, eu me livro disso tudo aqui. Ledo engano. Porque, na verdade, o sistema prisional da Terra, ele abarca várias dimensões. E as pessoas encarnadas ou desencarnadas, as almas encarnadas ou desencarnadas, elas são prisioneiras da mesma maneira, da mesma forma. Então a pessoa pensa que ela saiu do corpo, ela não tem mais um corpo físico, então ela é livre. Ledo engano. Porque nós estamos em um mundo que tem várias dimensões. E as outras dimensões são apenas matéria sutil, mas são matéria. Então a reencarnação, ela está relacionada com a chamada chave Kala Chakra, dos Siddhas traidores que aprisionaram o espírito aqui. É uma engenharia extraterrestre inimaginável para nós, com esse cérebro limitado que nós temos. Então, esse Kala Chakra, esse engenho, faz com que nós, enquanto almas e com espíritos atrelados, estejamos alienados. Então, no ciclo da encarnação, a alma ganha uma vida física e nasce sem memória de absolutamente nada. Por que isso acontece? A sabedoria hiperbórea explica. Porque simplesmente você, quando encarna, você cria um novo sujeito consciente. E esse sujeito consciente vai ser criado a partir das experiências que ele vai receber do meio e vão formar a sua razão, que é o sujeito racional, e que vai levá-lo por essa vida física. Por isso é que uma pessoa que desencarnou em 1800 não poderia viver com o mesmo sujeito consciente que ela usou nessa época, agora em 2022. Porque ela não se encaixaria, ela seria um louco. Por isso, a cada encarnação, a cada vez que nós entramos em um novo corpo, nós entramos zerados, sem nenhuma lembrança nem do que se passou no mundo chamado espiritual. E à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos criando traumas, nós vamos criando experiências tanto positivas quanto negativas, né? E os nossos chakras guardam todas as memórias das vidas passadas, que na sabedoria hiperbórea se chamam esquemas de si mesmo. E nós não temos acesso, porque o nosso acesso é por meio do sujeito consciente, é por meio da razão criada na vida atual,
nessa vida que nós encarnamos aqui no físico. Então, a cada reencarnação, aprendemos, a alma, né? Aprende muita coisa, a alma armazena muita coisa. A alma, na verdade, é um HD que vai guardando as coisas que vai passando. Mas esquece de tudo a cada retorno. Por quê? Porque ela tem que entrar em uma nova situação. Então, tudo o que ela viveu, sejam os traumas, sejam os aprendizados, fica guardado em um chakra do seu corpo astral. Então, nós somos enganados nisso também. O corpo astral não é um corpo para a gente viajar no astral. E nós temos milhões de chakras. Cada chakra traz guardado um esquema de si mesmo, ou seja, o que uma pessoa foi em uma vida passada. E essa vida passada não foi só aqui na Terra, porque existem muitos orbes no universo. No mundo criado existem muitos orbes. Então essa pessoa pode ter uma vida guardada, um esquema de si mesmo, de um orbe que não foi a Terra, de um outro orbe. Então isso também explica muitas vezes a sensação de que as pessoas têm de que viveram em outros planetas, que realmente viveram, né? Bom, uma vida que a pessoa passa de forma totalmente voltada para a matéria, ou seja, totalmente voltada para as coisas materiais, vai fazer com que realmente ela, do mesmo jeito que ela viveu, ela desencarne. E as coisas que ela tinha apreço e as pessoas que ela tinha apreço vão ser utilizadas, essas figuras, para fazer com que ela vá ser novamente doutrinada a retornar. Então essas dimensões, elas são feitas no sentido de novamente criar programações para que a gente retorne, para que a gente acredite que há uma necessidade de voltar aqui. E uma coisa interessante também é que é proibido, isso os próprios espíritas falam, é proibido a qualquer pessoa desencarnada se comunicar com um encarnado aqui, a não ser que esteja dentro dos planos deles mesmos, dos próprios programadores. Então, quando uma pessoa se desencarna aqui, ela tem que ir com um guia espiritual para uma determinada dimensão e ali ela vai ser tratada, ela vai ser doutrinada, enfim, tudo de bom, para que ela fique preparada para retornar, né? Então, o que acontece também com essas pessoas, né? Elas recebem também uma programação sobre o que é Deus. Que Deus é um ser benevolente, que sabe tudo o que nós precisamos e que nós devemos aceitar o nosso destino e fazer a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. E que nós temos que passar por tudo isso por amor a ele. Além disso, também fazem com que as almas, tanto aqui fisicamente como desencarnadas, saibam que qualquer desobediência será punida, ou pelo karma, ou por uma punição mais forte, como o inferno, uma punição eterna. Isso desestimula as pessoas a questionarem, porque têm medo de sofrerem mais do que já sofrem. Então eu quero comentar com vocês aqui um dos textos que eu achei fantástico e que tem muitas verdades para nós que buscamos entender essas questões da morte
e essas questões da reencarnação. A sabedoria hiperbórea afirma que é através da reencarnação que nós damos sentido a este mundo criado. É através dessa reencarnação que nós estamos presos. É através da chave Kalachakra que os espíritos estão presos às almas criadas. Então diz esse texto aqui, que eu achei muito bom: o engano continua quando uma pessoa morre. Veja que interessante. E eles dizem para nós que não, que quando nós desencarnamos, aí a gente enxerga melhor. Uma verdadeira mentira, como sempre. Estamos sempre sendo iludidos, encarnados ou desencarnados. O indivíduo não tem tempo para refletir sobre o que está acontecendo, né? Quando ele desencarna, porque nós não somos preparados para desencarnar, nós não sabemos o que é o desencarne de fato. Nós somos preparados para andar, para comer, para estudar e uma série de coisas. Mas para desencarnar ninguém é preparado. Ninguém é preparado para a morte. A morte continua sendo um grande desconhecido. Mas isso é proposital, porque o indivíduo não sabe o que está acontecendo. Então os senhores do karma mostram-lhe a sua história de vida e a sua trajetória vital para que se foque nos seus infortúnios, desejos não realizados e experiências dolorosas que essa pessoa experimentou em sua vida. Os senhores do karma, que são os arcontes, né, querem que através dessa tendenciosa e manipulada revisão de vida, você se sinta mal pelas suas ações. Você não agiu bem. Olha, você tem que corrigir isso. Eles ludibriam a pessoa e começam a contar coisas sobre a sua vida. E é dito que será dado a você a oportunidade de voltar novamente para acertar o que fez de errado, em uma nova encarnação. A pessoa agradecida por essa chance de redenção aceita os acordos a que é submetida e encarna novamente. Se você foi educado a algum tipo de doutrinação cristã, você irá conhecer Jesus e os anjos. E eles lhe dirão que você ainda não é digno de entrar no reino dos céus. E a gente sabe muito bem que no mundo astral, nas outras dimensões, quem controla são os arcontes, são os senhores do karma, são os ajudantes de Jeová Satanás, são os ajudantes do demiurgo. E eles se transvestem de anjos, eles se mostram como Jesus, como Buda, como qualquer coisa que a pessoa acredite aqui na Terra. Então o que eles fazem? Bom, eles manipulam a consciência dessa pessoa que acabou de desencarnar, mostrando a ela que ela tem que retornar para consertar seus defeitos e erros, mostrando a ela que ela tem que retornar porque ela tem que resgatar tal pessoa. Ou em último caso também eles mostram, né, algum deles vem como seu pai, sua mãe, seu irmão que já se foram e fala: venha por aqui, vamos lá para o nosso lar, porque lá você vai encontrar paz e você vai ser curado. E lá também ele é doutrinado. E é claro, o medo de ser enviado para o inferno é tão forte em seu sistema de crenças que você não hesita em reencarnar para tornar-se digno de entrar no reino de Deus, que é, na verdade, o reino do demiurgo. E fazemos aqui uma pausa com relação a essa questão. Tanto o medo quanto o desejo acabam fazendo com que a pessoa volte. Tanto o medo quanto o desejo. Então, são duas coisas que devem ser compreendidas e eliminadas de dentro de nós. Eu gostaria também de até comentar, né, a título de ilustração, toda a história de um filme chamado No te mueras sin decirme a dónde vas.
que significa não morra sem me dizer onde você vai. Esse filme é um filme argentino antigo, muito antigo, mas que se encontra na internet, inclusive com legendado. E esse filme mostra exatamente o dilema de uma mulher desencarnada, de um espírito, na verdade, desencarnado há muitos anos, mas que tem um vínculo muito forte com um outro que encarnou. E aí, nesse filme, os espíritas que fizeram esse filme entregam o ouro. Por que eu digo que entregam o ouro? Porque mostram que um espírito desencarnado ou uma pessoa desencarnada lembra, de suas reencarnações, de sua encarnação passada e até de outras, porque está no corpo astral. E o corpo astral tem os outros chakras que têm os esquemas de si mesmo. Então, esse espírito pode escolher se quer ou não nascer. Mas para ele nascer, voltar para o mundo físico, encarnar-se novamente, tem que ter alguma coisa que o convença ou alguma coisa que o atraia. O convencimento é feito exatamente pelo doutrinamento que ocorre nessas dimensões, onde a pessoa é levada para um lugar maravilhoso e onde ela recebe essas informações de que é necessário que ela volte, por várias manipulações. Ou, no caso do filme, o que é mostrado é que esse espírito dessa mulher desencarnada tinha um vínculo muito forte com um homem, que seria um homem, mas na verdade a alma, ali também é falado que a alma pode vir como homem ou como mulher, porque a alma é assexuada, e estiveram por muitas encarnações juntos, e ela sente falta dele. Inclusive, uma parte do filme ela fala que ela sente falta da sensação física que ela tinha com ele. Porque ela, como espírito, ela não sente nada. Nem dor, nem prazer. Então, é um filme muito interessante, que mostra aí todos os meandros de como a manipulação, pelo apego a alguém, faz com que ela acabe retornando. Isso é muito interessante também. São as armadilhas, são os enganos para fazer o espírito reencarnar. Bom, depois de concordar e reencarnar, estou voltando ao texto, o ser o envia, esse ser seria um arconte, um senhor do carmo, o envia para um reino celestial no meio dos reinos astrais superiores à espera da sua reencarnação. Este reino é lindamente decorado com simulações da natureza, belas paisagens e uma equipe de anjos da guarda que garantem seu retorno à Terra quando estiver no seu tempo. É claro que esses guardiões são, na verdade, pastores de ovelhas parasitárias que conduzem seus rebanhos e que não têm intenção de levá-lo para outro lugar, a não ser para a própria terra. O retorno a este vale de lágrimas, como diria um certo mestre. Esse texto é de Cameron Day. É um texto muito interessante. É um texto que mostra para nós a realidade do desencarne. Então, comentando um pouquinho mais a respeito dessa questão, como que nós fazemos então quando a gente desencarna? Bom, em primeiro lugar, quem já saiu do corpo em astral sabe que o corpo não é você. Sabe que existe uma consciência que
está fora do corpo. Essa consciência é o seu espírito atrelado à alma. Então isso já basta para mostrar que você não é o corpo. Então, quando você sai do corpo, você continua sendo você. E o que é ensinado na sabedoria hiperbórea é que nós não acreditemos em nenhum ser que se aproxime de nós, dizendo que nós devemos segui-lo, ou dizendo que nós devemos ir com ele para um tribunal do karma, ou dizendo para nós que nós temos que ir para um tratamento espiritual, ou até esse ser aparecer para nós como nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, qualquer pessoa que já tenha falecido e ido antes de nós. Não acreditar nisso, ficar muito atento e principalmente não entrar na luz, porque entrar na luz é reencarnar. O que os Siddhas hiperbóreos nos ensinam? Buscar a porta negra, buscar o buraco negro para não termos que voltar aqui. Continuarmos como espírito. E voltando àquele filme, eles entregam ouro quando eles mostram que o espírito tem escolha. Tem escolha. Que ele tem que ser convencido a reencarnar. Não nos obrigam, eles nos convencem. E uma vez que nós reencarnemos, pronto. Perdemos tudo aquilo que tínhamos de consciência e temos que começar tudo de novo. É claro que uma nova reencarnação pode acontecer de o espírito se manifestar novamente e nós conseguirmos despertar de novo. Mas vai demorar muitos anos. Vamos encontrar um outro ambiente que talvez seja um ambiente prisional muito mais forte e que tenha novas armadilhas. Então fica aqui algo para que nós tenhamos presente. Se nós tivermos algum tipo de apego a alguém ou a alguma coisa neste mundo da terceira dimensão, nesse mundo físico denso, podem ter certeza que nós podemos ser convencidos a retornar. É por isso que a sabedoria hiperbórea ensina que não devemos colocar sentido em nada, que devemos ser hostis à matéria. E quando se diz hostis à matéria, não significa ter raiva das pessoas ou das coisas, simplesmente ser indiferente a tudo isso que nos rodeia. Porque, na verdade, tudo isso que nos rodeia é uma criação. É algo criado para nos enganar, para enganar nossos sentidos, para que a gente acredite que tudo isso é real. E se nós levarmos um pouco mais a nossa compreensão, vamos entender que tudo aqui é efêmero. Tudo aqui se transforma o tempo todo, até o nosso próprio corpo físico. E algo que se transforma o tempo todo não tem nenhuma consistência. Algo que se transforma o tempo todo não é real. Não é perene, não é eterno. A única coisa eterna que nós temos dentro de nós é o nosso espírito incriado. A alma é imortal enquanto o mundo criado existir. Tanto a matéria do mundo físico tridimensional como as matérias sutis. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão, que nós despertemos em nosso sangue a memória ancestral do nosso espírito eterno. E isso se faz utilizando como ponte os livros da sabedoria hiperbórea, porque vão nos mostrar as verdades que estão escondidas em nossa própria memória de sangue. E nós vamos poder dizer não quando desencarnarmos e nos for mostrado um paraíso, uma luz, um anjo lindo, maravilhoso,
ou qualquer outra entidade para que a sigamos ou para que nos convença a segui-los. Porque aí estaremos novamente entrando no engano. Aí estaremos novamente entrando na armadilha. Então é isso que eu tinha a dizer a vocês. E é um tema bastante controverso, porque muitas pessoas foram pegas nessa armadilha de acreditarem de que a reencarnação vai levá-las à perfeição e vai algum dia torná-las felizes. Força e honra, graça e valor a todos. Se a mensagem que você ouviu ressoa como sua verdade interior e quer saber mais a respeito da sabedoria hiperbórea, então acesse o link na descrição para conhecer o trabalho do Movimento Veganista Emergente e também para baixar gratuitamente o livro O Mistério de Belicena Vilca.